Muito bem. Próximo painel se chama Avaliação de Programa da Qualidade Total, com o case Hapvida. Com mais de 7 milhões de clientes, o sistema Hapvida hoje se posiciona como um dos maiores sistemas de saúde suplementar do Brasil, presente em todas as regiões do país, gerando emprego e renda para a sociedade. Fazem parte dos sistemas operadoras do Grupo São Francisco, RN Saúde, Medical, Grupo São José Saúde, além da operadora Hapvida e da Health Tech Maida. Atua com mais de 37 mil colaboradores diretos envolvidos na operação, mais de 15 mil médicos e mais de 15 mil dentistas. Os números superlativos mostram o sucesso de uma estratégia baseada na gestão direta da operação e nos constantes investimentos. Hoje, são 47 hospitais, 201 clínicas médicas, 45 prontos atendimentos, 173 centros de diagnóstico por imagem e coleta laboratorial. E para falar de toda essa experiência bacana, temos aqui a Irina Oktoy, que é diretora de qualidade assistencial, atua com foco na segurança do paciente, melhoria de processos e protocolos. Com MBA em Gestão Empresarial pela USP e MBA em Gestão em Saúde, e com certificação Practitioner em PNL Black Belt, acumula hoje mais de 15 anos de experiência nas áreas de relacionamento com cliente e qualidade de grandes operações, tendo atuado nos segmentos de telecomunicações, financeiros e serviços. Salve de palmas para a Irina, por favor. Bom, primeiro eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui. A Interact é um grande parceiro e eu preciso atualizar um pouco dos números que foram apresentados agora sobre o sistema Hapvida. Então, acho que as pessoas vêm acompanhando. Opa! Pulou bastante aqui. As pessoas vêm acompanhando aqui a integração. Então, hoje nós somos o Grupo Hapvida Notre Dame Intermédica, nós somos a maior operadora de plano de saúde da América Latina. Fruto da fusão entre o Hapvida, que iniciou em 1979, e a Notre Dame Intermédica, que é em 1968, então a gente veio uma bagagem com muita experiência, e a gente oferece saúde integral em todas as regiões, Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul. E aqui, como missão, a gente quer proporcionar saúde integrada de qualidade acessível a todos os brasileiros. Temos uma visão também bastante audaciosa de ser reconhecido pela qualidade assistencial e geração de valor para todo o ecossistema de saúde. E, por isso, eu vou falar um pouquinho aqui do case que a gente tem do Interact. Temos valores fortes e, dentre os nossos valores, inovação, aprendizado, eficiência em custo, principalmente, e sustentabilidade, por isso o Interact foi escolhida. Eu acho que uma empresa com esses valores precisa também ter parceiros que consigam entregar esse valor. E aí a gente começa aqui a falar um pouquinho mais dos nossos números atualizados. Então, o Grupo Hapvida Notre Dame Intermédica possui 761 unidades de atendimento próprio, porque nós somos uma operadora de saúde, mas nós temos o atendimento verticalizado. Possuímos hoje em rede nacional 87 hospitais. Então, por aí vocês veem a complexidade da gente implantar qualidade em todo esse ecossistema. 328 clínicas, mais de 7 milhões de clientes em odontologia e mais de 9 milhões de clientes em planos de saúde, né? Temos 75 pronto-atendimentos e mais de 271 clínicas de imagem e coleta de exames. Então, somos gigantes, com desafios gigantes, estamos atuando com rede própria em praticamente todos os estados do Brasil, com pouquíssimas exceções, por enquanto. E com uma visão e uma missão que preza por qualidade, um desafio gigante, inúmeras aquisições que trabalham com diversas culturas, né, que estamos em processo de integração, foi criado, então, um selo Quali Total, que eu vim aqui apresentar para vocês.
E o que é o QualiTotal? O QualiTotal foi um selo próprio. Então, eu e o meu time, que está aqui, toda a liderança, né, de qualidade, fomos convidados a partir de outubro de 2020, então é bem recente, a desenvolver um selo próprio. Por quê? Claro que, como qualquer outro grupo, nós também temos hospitais Quemento, JCI e ONA, mas o desafio que nos foi lançado é: queremos um sistema onde o selo seja uma oportunidade de melhoria contínua. O que a gente quer é conseguir acelerar a nossa padronização de processos e que a gente tenha um sistema que, após a obtenção do selo, as pessoas não virem as costas e esqueçam dos processos e que, sim, eles sejam fundamentos para melhoria contínua, tá? Então, a gente trabalha a segurança do paciente e qualidade assistencial através de uma abordagem consultiva. Então, a gente simultaneamente está em diversos hospitais, eu vou falar sobre isso para vocês. E a gente tem um programa anual dividido em visitas diagnósticas, consultoria e um possível reconhecimento, e onde eu disse, o selo é uma consequência, mas o que a gente mais colhe de benefícios é que durante as visitas a gente consegue trabalhar as não conformidades como fonte de melhoria contínua. Então, como disse Peter Drucker, né, que é o pai aí da administração moderna, a cultura come a estratégia no café da manhã. Então, quando a gente fala de uma rede tão grande, se a gente não tem um mecanismo de a gente controla a execução das atividades, a gente acaba se perdendo e a gente não tem aí a correta execução dos processos. Então, por isso que foi desenvolvido o QualiTotal, é a nossa forma de garantir a execução. Então, nós temos 38 instituições acompanhadas agora durante o ano de 2023 de maneira simultânea, 21 hospitais certificados com o nosso selo bronze, que para a gente é o selo mais importante, porque trabalha a segurança do paciente. Um hospital certificado com selo prata, que para a gente começa a entrar em experiência do paciente. E lembrando que para a gente poder certificar prata, o hospital tem que ter mantido a excelência no bronze por mais de um ano. E aqui eu explico um pouquinho do nosso ciclo. Então, nós temos uma visita diagnóstica, 2 visitas de consultoria e uma visita de reconhecimento. Isso é entregue por um time de 9 avaliadores que percorrem o Brasil. A gente tem metodologia de auditoria presencial e híbrida, então eles se revezam sobre isso. Tem uma gerência operacional para fazer a logística de todo esse time. Então, é uma logística bastante intensa para que a gente esteja dentro desse hospital e gera um volume de informação muito grande. Por isso, a gente precisava automatizar. E a gente está de volta no hospital aproximadamente a cada trimestre. Então, a cada trimestre, a gente tem que fazer um acompanhamento do quanto evoluiu das ações e das não conformidades deixadas de trabalho, tá? O nosso manual, ele foi montado baseado na tríade Dona Bediana. Então, quando a gente vê o nível bronze, a gente trabalha a parte de estrutura, pessoas, equipamentos e ambientes, e os protocolos de segurança, procedimento administrativo e continuidade do cuidado. Quando nós vamos para o nível prata, a gente vê protocolos clínicos, experiência do paciente, acompanhamento da alta, gerenciamento de eventos e compartilhamento de informações e tomada de decisão. Aqui a gente avalia o empoderamento da média gestão hospitalar, tá? E no nível ouro é excelência, onde a gente busca que mais da metade dos SLAs tenham um resultado positivo aí no decorrer do ano ou em tendência de melhora, tá? Então, aqui eu vou falar um pouco da parceria que nós tivemos com o Interact. O case que a gente vai apresentar aqui foi todo desenvolvido no módulo Survey. E por que o Survey e não Governance? Que algumas pessoas já vieram nos questionar aqui durante o intervalo. Como eu disse, o QualiTotal tem uma metodologia audit. O QualiTotal tem uma metodologia própria. É um checklist extenso, com mais de 3.500 requisitos que são avaliados a cada visita. E ele acompanha também uma questão de criticidade nas não conformidades. Então, eu tenho uma não conformidade que pode ser crítica e uma não conformidade que
não precisa ser necessariamente crítica. Qual a diferença? A crítica zera padrão. Então, começa a ser muito custoso para o hospital, né, a obtenção do selo, e, ao mesmo tempo, é um norteador para que ele reduza aquelas não conformidades que sejam críticas. Aqui, como crítico, é tudo aquilo que pode colocar em risco a vida do paciente ou que pode gerar dano, tá? Então, com o Interact, a gente precisou melhorar o nosso processo de auditoria, porque acho que, como todas as empresas, a gente tinha que aumentar o número de unidades hospitalares, mas sem crescer headcount, né? Lembra que inovação, eficiência e custo estão nos nossos valores. A gente precisava de um dashboard automatizado, onde a gente conseguisse ver a evolução dos hospitais, e que a unidade avaliada também conseguisse ver isso visita a visita. A gente fez uma aquisição de um novo parque tecnológico, então hoje cada um dos nossos avaliadores vai para a unidade com o seu tablet, o que permite que, ao final da visita, o resultado já saia praticamente online, com todos os apontamentos e não conformidades. E, como eu disse, a gente tem mais de 3.500 requisitos, então era muito custoso a gente fazer uma avaliação ou manual ou através do Excel, que foi onde a gente deu o nosso ponto de partida, tá? Então, a decisão de implantarmos o survey nos levou à autonomia da edição dos requisitos, porque esse foi, inclusive, um desafio que a gente lançou para o Interact. Olha, eu estou usando o survey, mas quando eu termino, eu não posso encerrar uma pesquisa. Eu preciso ter a oportunidade de voltar, de revisitar. Às vezes eu estou auditando uma área, ela pode ter me mostrado evidências lindas, mas eu dei 2 passos no setor seguinte e vi que aquilo não tem continuidade, então eu preciso revisitar aquelas conformidades que eu tinha dado anteriormente. Então, esse foi um desafio, por isso a gente escolheu o survey. A gente precisava de facilidade de acesso às pesquisas por qualquer auditor, então não só aquele que auditou um determinado setor do hospital, mas aqueles outros que poderiam passar. A gente tem a nossa metodologia própria, então a gente não conseguiu nada no mercado sem ser isso que fosse customizado para a gente que nos atendesse, e a gente tinha uma alta demanda de auditorias. Hoje, por dia, agora, nesse momento, estão acontecendo 18 visitas simultâneas, 9 avaliadores que vão em 2 setores por dia no hospital, tá? Então, por isso, a gente precisava automatizar. Principal benefício, em uma tela a gente tem o dashboard que traz o nosso resultado da avaliação de pesquisa por hospital. Então, aqui a gente pode ter até 8 visitas por hospital, onde a gente consegue ver a evolução de cada uma delas e de cada setor, tá? Cada uma das divisões que a gente fez. Então, isso foi um ponto muito bom para a gente, que trouxe muito ganho. E para sair esse relatório, no método anterior que a gente utilizava, demorava mais ou menos 15 dias, porque a gente fazia visita, depois a gente tinha um local para a gente colocar, descrever todas as não conformidades. A partir daí, a gente tinha o consenso com todos os avaliadores e a nossa gerente de operações, que está aqui, que é a Eliane. Então, esse processo era muito demorado. E durante esse processo, a gente não conseguia disponibilizar o nosso avaliador para estar em outra unidade. Quando a gente implantou essa pesquisa com o módulo survey, quando eu saio do hospital, isso aqui já está pronto, com o resultado do hospital, com todos os apontamentos de não conformidade, todos os 3.500 requisitos. Então, automaticamente, eu libero o avaliador na próxima semana para estar na outra oportunidade. E o hospital já recebe todos os apontamentos que ele precisa trabalhar para a nossa próxima visita. Também foram inseridos, deixa eu lembrar aqui, foram inseridos campos para que o hospital possa inserir o seu plano de ação. Com isso, a gente consegue fazer uma gestão centralizada de todas as unidades que hoje estão inseridas no programa, de quanto elas estão evoluindo no plano. E mais, a gente começou um processo consultivo online, porque daí, quando a gente vê que o plano que foi inserido não condiz com a não conformidade apontada, ou que o plano inserido precisa ainda evoluir para virar uma conformidade na totalidade, a gente consegue fazer um acesso remoto e tirar dúvida daquelas
instituições. Então, como vocês viram no mapa, a gente hoje fica lotado em Fortaleza e em Ribeirão Preto, mas nós temos hospitais no Amazonas, temos hospitais no Pará, temos hospitais em Minas Gerais. Então, a gente consegue ver o plano de todos centralizado e consegue trabalhar com essas unidades através do apadrinhamento que a gente chamou, tá? Dessas unidades. Bom, e que ganhos a gente teve? Menor prazo para a confecção da auditoria em visita. Então, como eu coloquei, a gente saiu de 15 dias para praticamente o resultado online. Fácil visualização pela unidade avaliada, porque a partir do momento que a gente tem online, a gente manda um link, e nesse link ela vê todos os relatórios dela, e somente os relatórios dela. Então, para aqueles que ficam preocupados com LGBT, que falaram aqui, eles ficam todos... LGBT, desculpa. Eles ficam todos inseridos aqui, tá? Unificação local para envio das ações, então é uma base única. Depois a gente está agora, nosso desafio, e por isso o nosso interesse no Analytics, é como a gente coloca isso tudo para a base do Analytics, para melhorar a extração dos nossos dashboards. E o melhor de tudo, a gente conseguiu aumentar as unidades sem crescimento do time. Então, nós estamos em 38. O próximo ano, as 38 unidades do Qualitotal não saem, uma vez que ela entrou no programa, elas não vão sair. A gente tem um desafio já para o ano que vem de dobrar isso, então a gente vai para mais de 60 unidades acompanhadas pelo selo Qualitotal. Já começamos nesse ano com mais 10 unidades NotriLabs, né? Para quem é de São Paulo deve conhecer, que é a nossa linha de laboratório de imagem que a gente tem aqui. Então, é um programa em expansão, por isso a gente precisa de bastante automação e buscar um parceiro como o Interact para estar conosco nesse desafio. A gente está nesse momento, inclusive, de unificação das duas verticais, que é a Apvida e a Notre Dame. Então, só para dar dimensões para vocês, nós temos hoje, juntas, combinados, né, o grupo Apvida Notre Dame, 250 licenças de acesso simultâneo, mais 50 licenças de mobile. Temos 6 módulos, tá? Inclusive o Survey, o Analytics, o Occurrence, que colocou aqui, mas ficamos muito interessados no RISC, que a gente não tem ainda, e principalmente na parte do controle de processos, que a gente também não tem, mas, assim, entendemos que é uma parceria de futuro, é um processo grandioso, acredito que estamos no caminho certo para essa missão, e o Interact começou praticamente junto com o programa Qualitotal dentro da Apvida. Então, acreditamos que teremos uma parceria aí de muito sucesso ainda. Queria agradecer aqui a participação, mas queria também pedir licença, como eu falei, toda a liderança está aqui, e hoje é uma gestão bastante complexa. O selo é uma das entregas da diretoria que nós temos, né? A gente também trabalha com todo o acompanhamento e direcionamento dos protocolos clínicos e de segurança. Nós temos aqui a nossa governança de eventos, né, e de segurança do paciente. Temos um formulário para notificação dos danos mais graves também, com uma comissão à parte. Então, o time está aqui. Então, temos aqui o Dr. Cláudio, que é o nosso diretor médico corporativo nacional, a Maria Amélia, que é a nossa diretora de enfermagem nacional, a Andriele, que é a coordenadora que cuida de toda a parte de documentos e do Interact, e a Eliane, que eu comentei, que é a nossa gerente de operacional, que faz diretamente a gestão do time, tá bom? Então, muito obrigada pela participação. Pelo que eu percebi, a última palestra do painel, então tentei ser bem sucinta, já sei que está todo mundo cansado, e agora também estou à disposição para perguntas. Vamos lá, vamos lá. Sim? É Rina, né? Obrigada pela apresentação. Eu tenho, na verdade, 2 dúvidas. Se é possível, se vocês já têm, ou se é possível ter uma etapa anterior de autoavaliação
costurando isso, e depois se fecha para ter a visão final do avaliador, e se no próprio survey você consegue integrar o plano de ação. Ou é algum módulo, essa parte eu não entendi, ou é um outro módulo que conversa, você falou que tem 6 módulos. Uhum. Obrigada. Bom, eu vou começar pela segunda pergunta, que é a mais simples e direta. Então, é no próprio survey. O Interact conseguiu customizar para a gente de um formato que a unidade avaliada vê exatamente o nosso extrato de relatório e abre um campo que eles não conseguem editar, né, obviamente, mas abre um campo ao lado onde eles conseguem inserir esse plano de ação. E esse campo onde eles inserem o plano de ação é editável. Então, eles podem ter iniciado com um plano de ação parcial, depois eles podem colocar mais ações, depois da nossa consultoria online, eles ainda podem enriquecer e melhorar ainda mais o plano. Então, é no próprio survey e a gente também faz a visualização através do próprio survey. E aí você tem os prazos, que você consegue fazer a gestão do prazo que venceria. Na verdade, a gente não faz a gestão das ações do hospital, tá? A gente verifica se o hospital evoluiu ou não pela nota da próxima visita. Por quê? Porque aí, senão a gente começaria a trocar a auditoria do selo com a gestão do risco ou com a nossa cobrança de plano de ação do occurrence, e a questão do selo é um processo completamente à parte, tá? Ele é um programa de qualidade e melhoria contínua, então cabe a própria, a gente não chama de tríade, a gente chama de tripé, cabe ao próprio tripé hospitalar fazer a gestão dele dos planos de ação, mas o que a gente vê no final é o percentual de crescimento das conformidades. Isso que a gente vê entre uma visita e outra. Sobre a autoavaliação, tá? Como a gente trabalha em formato de selo, e nós estamos evoluindo, inclusive, esse selo para reconhecimento em Anvisa, em outros órgãos, a gente não pode trabalhar na autoavaliação, porque a gente vai lá e vai constatar. A autoavaliação, ela acontece, sim, mas de um momento separado. Então, nós temos uma formação de avaliadores que fica dentro da nossa intranet corporativa, onde eu faço a academia, né, dos funcionários. Aí, dentro da academia, nós temos um módulo só de Qualitotal, onde a gente explica ferramentas de qualidade, o que é um processo de acreditação externo e o nosso processo interno. E aí, a gente tem um módulo para os avaliadores Qualitotal dentro dessa academia, mas a gente não leva em consideração a nota deles na hora da confecção do selo, até porque tem viés, né? Sim, mas pode ser usado por eles para um processo de evolução, de preparação, né? Entendi. Os cases de sucesso que a gente tem foram os hospitais que colocaram dentro do ritual as áreas que a gente diz que são as áreas estratégicas do hospital como avaliadores locais. Então, assim, o Práticas Assistenciais, o SCIRAS e o SESMIT são os que aplicam o nosso checklist do Qualitotal dentro da unidade. E também tivemos algumas unidades que são externas, onde a gente presta serviços, que usam também o checklist do Qualitotal, como os avaliadores locais, para chegar numa maturidade da unidade para conseguir os selos externos. Então, por exemplo, a gente tem um hospital que está concorrendo o ONA. Ele usa o nosso treinamento e a nossa metodologia de Qualitotal para se preparar para o ONA. Entendi, obrigada. Alguém? Só uma pergunta. Vamos lá. Espero que não esteja aqui. Sou Fausto da Papyrus, novamente. Confesso que fiquei impressionado com as 250 licenças simultâneas. Isso, de tudo, acho que foi o que chamou mais atenção. E a minha pergunta é mais voltada à gestão mesmo. Como que vocês fazem para engajar as pessoas para treinar? Porque nós temos 20 licenças simultâneas e, às vezes, a gente tem dificuldade em fazer o pessoal acessar o sistema,
às vezes a pessoa não tem muita familiaridade, então eu fiquei pensando como que isso acontece, qual que é a mágica. Tá, então vamos lá. E alguém anteriormente também tinha feito uma pergunta sobre superusuários. Então, na verdade, a gente montou um modelo de gestão onde nós temos muito poucos superusuários e nós temos hoje uma superusuária com foco no hospitalar, uma superusuária com foco em laboratórios clínicos. A nossa hospitalar está aqui, a Andriele. A de análises clínicas fica em Recife, que é a Fábia. E temos um superusuário de remoções, porque a gente também tem serviço de remoção intra-hospitalar. Então, tem poucos superusuários e esses superusuários capacitam multiplicadores em cada unidade. Esses multiplicadores de cada unidade ficam responsáveis pelo treinamento dos novos e pela gestão do acesso de cada unidade. Mas quando a gente fala do que os usuários da ponta hoje utilizam do Interact, eles não entram no switch, né? Eles entram direto no Web Documents, eles entram direto no Occurrence para fazer as notificações. Então, para eles é um pouco transparente. Então, a gente deixou a gestão bastante centralizada, divulga na ponta, e aí a gente tem cartazes ilustrativos, campanhas de engajamento, facilitou o acesso através de QR Code, e através das nossas comissões é que a gente provoca e faz as unidades entrarem, inclusive, num módulo de uma competição saudável, digamos assim. A gente implantou hoje o nosso Fórum de Melhores Práticas, inclusive é uma prática que passou para ser apresentada na 39º Congresso de Saúde da ISCO agora, como engajamento, e através do nosso Fórum de Melhores Práticas, a gente começou a trazer as melhores práticas de análise, as melhores barreiras que foram implantadas em eventos que a gente identificou através do Interact. E isso foi a maior ação de engajamento que a gente viu, porque a gente reconhece a unidade hospitalar, reconhece a equipe que utilizou, seja lá, né, qual módulo que fica direto para a unidade, e eles têm a oportunidade de apresentar para todos os hospitais da rede. Muito bom, estratégia bacana. E a última pergunta vem lá do chat. Só para comentar, a gente está com mais de 8 horas de live, e teve alguns picos de 70 pessoas nos assistindo, agora a gente tem cerca de 30, e aí o André Alves pergunta, primeiro ele diz, parabéns pela apresentação, e ele questiona como se dá o direcionamento das ações utilizando o survey. Bom, obrigada, André. O direcionamento das ações ele é disparado em vários momentos, tá? Então, como a gente também tem o Documents, a gente tem uma pastinha para cada hospital, e depois da avaliação, a gente deixa o link do survey, e a unidade hospitalar pode entrar e trabalhar com todo o seu checklist. A gente também tem uma rede de comunicação que é disparado após a visita, com e-mail para toda a tríade do hospital, né? Nosso caso é o tripé hospitalar e toda a média liderança, e a gente também tem grupos de engajamento onde isso é dividido. Então, a gente é super comunicado. Outra coisa, nós também somos auditados pela gestão de riscos corporativa, então não só risco assistencial da unidade, mas a gente tem a gestão de riscos corporativa, e através dessa auditoria da gestão de riscos, elas também buscam os nossos acionamentos. Então, a gente também tem uma ata assinada ao final de cada visita, onde a gente também divulga esse link do hospital. Então, a gente tem uma super comunicação para que o hospital consiga acessar a sua avaliação e entre para fazer o plano, tá? A obrigatoriedade de execução de plano são apenas para as não conformidades. Perfeito. Está aí, André, respondida a questão. Gente, por favor, uma salva de palmas. Obrigada.